Fala guerreiro, fala guerreira, fala vestibulando, você que está aí no sofrimento da matemática. Vamos lá para mais uma aulinha, hoje é a aula 2, tá? Então a aula 2 aqui da nossa playlist de equação do segundo grau. Galera, na aula 1 a gente viu o conceito, o que é uma equação do segundo grau, como identificar uma equação do segundo grau. E nessa aula a gente vai ver a nossa primeira classificação. Então as equações do segundo grau, elas têm classificações. A primeira classificação que a gente vai ver hoje é a equação reduzida. Então a gente vai ver quando uma equação é considerada reduzida ou quando ela está na forma reduzida, tá? Isso é muito importante, lá na frente a gente vai usar isso demais. Você precisa saber identificar se a equação está ou não está na forma reduzida, porque lá na frente a gente vai ter maneiras diferentes de resolver a equação e se ela estiver na forma reduzida, vai facilitar, entendeu? Se a gente precisar utilizar uma fórmula de Bhaskara, por exemplo, inclusive esse nome aí é meio errado, mas não vamos entrar nesse mérito agora, mais para frente eu vou fazer um vídeo falando desse nome, fórmula de Bhaskara, que esse nome nem era para existir, mas mais para frente eu desconstruo aí alguns conceitos que entraram erroneamente nos nossos livros didáticos. Agora, nesse momento, o que a gente tem que saber? O que é uma equação reduzida? Então vamos lá, vem comigo. Pessoal, equação reduzida. Dizemos que uma equação do segundo grau está na forma reduzida, ou é reduzida, tá? Quando ela não possui mais de um monômio com o mesmo grau. Não pode possuir mais de um monômio do mesmo grau. Bom, em outras palavras, se essa equação possui dois monômios com o mesmo grau, ela não está na forma reduzida. Basicamente isso. Pessoal, aqui eu vou fazer uma setinha. Essa forma aqui, ó, é a forma reduzida. É a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Olhou para uma equação, ela tem essa forma, esse formato, ela está na forma reduzida. Tudo bem, pessoal? Lembra de umas condiçõezinhas que eu escrevi aqui embaixo, tá? A, B e C, que a gente chama de coeficientes, tá? Lá para frente eu vou falar sobre isso. A, B e C são os coeficientes. A, B e C são números, e números reais, tá? Eles pertencem ao conjunto dos números reais. Se você já estudou conjuntos, você sabe que conjunto é esse, né? E o A é necessariamente diferente de zero. Pessoal, o A não pode ser igual a zero, tudo bem? Então, A, B e C são números reais e o A tem que ser diferente de zero. Professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Lá para frente, nas aulas da frente eu vou explicar, mas é por causa da condição de existência, para que a equação exista, tudo bem? Porque se o A for igual a zero, ele vai zerar todo esse primeiro termo aqui, ó, que eu acabei de riscar de verde. Vai zerar, vai fazer sumir. Porque 0 vezes qualquer coisa dá zero, não é verdade? Então, 0 vezes x² dá zero. Uma vez que aquele termo some, deixa de ser uma equação do segundo grau, porque não tem mais o monômio de grau 2, tudo bem? Então, vira uma equação do primeiro grau. E aí, deixou de ter sentido o que a gente está estudando. Então, para que a equação do segundo grau exista, né? Ou seja, a condição de existência dela é que o A seja diferente de zero. Se o A for igual a zero, anula o termo do segundo grau e deixa de ser uma equação do segundo grau. Bom, mas a gente fala disso nas próximas aulas. O importante é você saber que essa é a forma da equação reduzida. Pessoal, botei uns exemplozinhos aqui para a gente olhar, né? Esses exemplos. Então, esses exemplos aqui, ó, eu estou alguns deles na forma reduzida e outros não. Vamos dar um zoom aqui e vamos vê-los mais próximo, tá? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, 3x² mais 2x mais 1. Bom, eu tenho o primeiro monômio, que é do segundo grau. Tá aqui, ó, expoente. Se você não sabe identificar o grau, você não deve ter visto a primeira aula. Volta lá na primeira aula para você dar uma olhada, tá? Eu tenho o segundo monômio aqui, ó, que é do primeiro grau. Lembra que 1 está invisível. E eu tenho o terceiro monômio, que é x⁻⁴, né? É do grau 0. Bom, então, eu tenho um monômio do grau 2, um monômio do grau 1 e um monômio do grau 0. E aí? E aí, tranquilo, está na forma reduzida, porque eu tenho um monômio de cada grau, tá? O que eu não posso? Não posso ter dois monômios do mesmo grau. Se você tiver dois monômios do mesmo grau, não está na forma reduzida. Bom, vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, eu tenho o primeiro monômio do grau 2, o segundo monômio do grau 2, pronto, já vou parar por aí, nem vou ver o resto. Por quê? Porque eu tenho dois monômios do mesmo grau. O que significa? Que não está na forma reduzida. Terceiro exemplo,
eu tenho o primeiro monômio aqui, que é do grau 2, o segundo monômio do grau 1, lembra que 1 está invisível aqui quando não tem expoente. Terceiro monômio também tem um invisível aqui, né? Porque não tem expoente. Então eu tenho dois monômios do mesmo grau, dois monômios do grau 1. O que significa? Que não está na forma reduzida. E a última equação, na última equação aqui no último exemplo, eu tenho o primeiro monômio, que é do grau 2, e o segundo monômio não tem x, então é x elevado a zero, é do grau 0. Tudo bem? Bom, não importa, né? Os dois monômios são de graus diferentes. Se são de graus diferentes, não afeta, ela está sim na forma reduzida. Quais foram os meus exemplos que estão na forma reduzida? O primeiro exemplo e o segundo. Lembra disso, leva para sua mente. Para estar na forma reduzida, não pode ter dois monômios com o mesmo grau. Se tiver dois monômios com o mesmo grau, não está na forma reduzida. Simples assim, tudo bem? Deixa eu voltar aqui, botar no 100% aqui de visualização. Caso alguém queira bater um print, já tem um quadrinho aí para bater um print. Bom, agora aqui na próxima tela, pessoal, o que a gente tem? A gente tem uma coisa importante que é saber identificar os coeficientes, tá? Então, vou botar um exemplozinho aqui, dois exemplozinhos aqui básicos para a gente identificar. Mas como eu tinha falado na tela anterior, a equação do segundo grau na forma reduzida possui três coeficientes. O A, o B e o C. O A, pessoal, escrevi aqui, é chamado de coeficiente do segundo grau, tá? Ou seja, por que ele é do segundo grau? Porque ele acompanha o monômio de grau 2. O B é chamado de coeficiente do primeiro grau. Por que ele é do primeiro grau? Porque ele acompanha o x, né? O coeficiente de grau 1. E o C, ele está sozinho. É como se ele acompanhasse o x elevado a zero. Lembra quando está sem x? É como se tivesse x elevado a zero. Então, coeficiente de grau 0. Mas a gente não costuma chamar de coeficiente de grau 0, tá? A gente chama de termo independente de x. Por que independente? Porque você olha para ele e você não enxerga x ali, não tem x. Se não tem x, eu chamo de termo independente de x. Tudo bem? Lembra da forma reduzida. Vou botar mais uma vez a setinha para você lembrar dessa forma aqui. A forma reduzida é ax² mais bx mais c igual a 0. Então, lembra que o A é sempre esse cara aqui que está na frente do x². O B é sempre esse cara que está na frente do x. E o C é sempre esse cara que não tem x. Ele é independente de x. Você precisa saber isso porque às vezes eles podem trocar os termos de lugar. Se eles trocarem a ordem dos termos, você tem que saber que o A tem que estar grudado no x². O A não é o primeiro cara que vem lá na esquerda, não. Às vezes eles trocam para confundir. Então, o A é o cara que está ligado no x², o B é o cara que está ligado no x e o C é o cara que está sozinho. Tudo bem? Bom, vamos ver isso aqui nos exemplos. No meu primeiro exemplo, 2x² mais 3x mais 4 igual a 0, quem é o meu A? Ah, aqui no meu primeiro exemplo, ó, o meu A é o 2. Viram? É o cara que está ligado no x². Quem é o meu B? O meu B é o cara que está ligado no x. Quem é o meu B? Meu B é 3. E o C? Quem é o termo independente de x? Esse cara aqui, ó, que está sem x, que aqui no meu exemplo é 4. Tá? Olha o segundo exemplo. x² menos 2x menos 5 igual a 0. Eu quero saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Pessoal, o A é o cara que está ligado no x². Professor, não estou vendo ninguém ligado no x². Pessoal, quando não tem ninguém aqui, é como se tivesse o 1 invisível ali. Tudo bem? Então, é 1x², tá? Então, esse 1 é o meu A. O meu B é o cara que está ligado no x. Quem é que está ligado no x? Gente, é esse cara aqui, ó. E ele tem sinal. É menos o sinal dele. Então, o B é menos 2. Cuidado para você não botar 2, hein? Não é 2 positivo, é 2 negativo. E o meu C? O meu C é o cara independente de x, que não tem x. Quem é ele aqui? Estou circulando. É o menos 5. Não esquece do sinal, hein? Não é 5, é menos 5. Tudo bem? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 9 minutos, está quase dando 10. Vou botar mais dois exemplos aqui para vocês verem como eles podem confundir isso, tá, pessoal? Acompanha aqui comigo. Imagina que o cara escrevesse assim, ó. 7x menos 4 mais 3x² igual a 0. Pessoal, o cara faz isso para confundir. Ele inverteu a ordem, né, dos termos. Ele não botou na ordem certinha. Não importa. Você tem que saber o quê?
Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o A, pessoal? O A não é o primeiro cara que vem aqui não, hein? Cuidado, hein? Você vai errar. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Quem é que acompanha o x ao quadrado? É o 3. Perceberam? Meu A é 3. O B. Quem é o meu B? O B é o cara que acompanha o x do primeiro grau. Então, aqui o meu B é 7. E o meu C? O C é o cara que independe de x, o cara que está sozinho, sem x. Quem é que está sozinho, sem x aqui? É o menos 4. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu queria aqui nessa aula, deixa eu dar até um zoom aqui para baixo, quem quiser bater um print. O que eu queria aqui era que você soubesse identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Se você aprendeu a fazer essa identificação aí de quem é o A, quem é o B e quem é o C, o objetivo da aula de hoje foi alcançado, beleza? Aula 2. Pessoal, na aula 3, a gente vai falar um pouco mais de classificações, de outras classificações aí que a gente precisa falar. Deixa aquele like para fortalecer as nossas aulas e a gente se vê no próximo encontro. Abraço!